Shalom, shalom. Esse vídeo ele se refere ao Sion que ocorreu na Beit Yaakov, referente aos Masertot Midot Venazir. Eu vou fazer um vídeo separado para cada um, para ajudar nas Hazarot e nos respectivos estudos, lembrando que a importância da Hazará, quanto mais a gente estuda, mais aquilo fica dentro da nossa alma ou acende. Parafraseando o Rabino Horowitz, Uruv, de São Paulo, no Sion do Ramba, hoje ele trouxe uma coisa muito bonita. Ele fala que traz em nome do Belzer Rebbe que aquele que quer ter uma segular de ter uma boa memória, basta ele fazer Hazará, que com certeza se ele fizer 1, 2, 3, 4, ele vai deixar e ter essa conexão à essência da Gemara. E é óbvio e é claro, como traz no Mezilat Sharim, em nome do Ramchal Chaim Moshe Luzzatto, Zehuto Legia Aleinu, que aquele que faz Hazará, ele não só preserva a tradição daquilo que estudou, mas ele consegue ver os Hidushei, as novidades que se relacionam tanto em Nigle, Veniste, Nigle como aquilo que está o pshat, que está escrito, como nistá, aquilo que está oculto. Hoje esse Sium é um Lilu Nishmat de Leia Bat Zelda, que é a Bobe da minha Habiba, ou melhor, a Safta da minha Habiba, e ela faleceu exatamente, tem uma conexão com alguns dias, mas como estávamos em dias de Pessa e preferimos deixar para hoje para fazer esse Leilu Nishmat. Um outro dado muito interessante é que hoje também é o Yortzeit, ou melhor, a Hilula do Rebbe Shayeli de Kerenste. O Rebbe Yeshayahu ben Moshe. O Rebbe Shayeli trouxe para a gente algo muito bonito, ele que foi um Talmid do Rebbe de Lipa, da importância de Achnasat Orlim, de receber as pessoas nas Seudot, nas refeições, sempre com alegria. E quando você faz isso, por mais simples que você seja, você é um portador para que Kadosh Baruch Hu e todos os Nessim, todos os milagres possam ocorrer. Todos nós temos ideia do milagre que ocorreu na garrafa de vinho ou de arak com babassali, mas em relação ao Rebbe Shayeli, na Hungria, em Kelsi, as pessoas iam a Seudat Shelishi e o Rebbe de Lipa estava com medo porque ele tinha poucos lechem, poucas halot, e ele conseguiu um saco, colocava a mão e tirava halá, e atendeu mais de 200 pessoas. A ideia disso é que a gente tem que ter emuná e deixar que as coisas aconteçam e ter a ideia de como também traz o próprio Tânia nas reflexões que temos que ter no nosso dia a dia, no nosso caminho, colocar a marchavá tová, os bons pensamentos, que se a gente pensa bem, coisas muito positivas ocorrem. Então, em relação a uma Masechet Midot, temos que ter ideia que a palavra Midot, em hebraico, ela se refere à medição, medir, medição. E essa medição se refere ao Beit HaMikdash. O Masechet Midot, ele tem um vínculo também contra as Masertot, né? Ele é a décima Masechet do Seder de Kodashim, vinculado também ao Masechet Tamid. Ele começa com a Mishnah, como no Masechet Tamid, Be-sholasha mekomot kohanim shomerim bebeit hamikdash. Em 3 locais, os kohanim, eles guardam no Beit HaMikdash. Nós temos também outras Masertot dentro da Meilá, mas o interessante é que logo no início dessa Mishnah, que no total da Midot são 5, podemos nos perguntar
יש שאלה יותר טוב, למה כהנים שומרים בבית המקדש? Porque os Kohanim têm que preservar ou guardar o Beit HaMikdash? Vai vir lo além algum ladrão, alguma coisa vai acontecer? Quando isso pode acontecer, aquilo é Beit Hashem, a casa de Kadosh Baruch Hu, ou como traz no próprio Tanakh, Beitel, né? Muitas sinagogas, como traz na tradição marroquina, no dialeto haikitia, as esnogas, né? Ou, parafraseando o Zohar, Nogar, né? Esse fogo que retira toda e qualquer clipá, se refere a elementos muito profundos da nossa tradição. E a ideia é que vocês já devem ter visto, por exemplo, na Inglaterra, tem o Palácio de Buckingham. Em nenhum momento você acha que aqueles guardas com o que seria um chapéu grande dentro da tradição judaica, acho que é nazi, os Hassidim chamam de Streimel, mas eles estão só parados. Se vem alguém lá além fazer alguma coisa, mas a ideia é o kavod que se dá aos reis. E no caso, Mi ze melech hakavod. Quem é o rei dos reis? Kadosh Baruch Hu. Então, quando essa ideia dos Kohanim guardarem o templo é por kavod a Kadosh Baruch Hu. E quem traz isso pra gente é Ovadia Mibaternura. Tov. A palavra Midot também ela tem uma correlação no século XIX através de um movimento judaico que combatia a escala chamada de Mussar. O Mussar ele ficou muito famoso e muito conhecido em algumas obras, como trouxe Israel Salanter dentro desse contexto, mas o Mussar ele é presente desde muito sempre, ou seja, desde sempre. Você pode, amigo que busca o conhecimento vendo esses vídeos, né, e ter contato e consciência da Guemará, você pode ver que o Pirkei Avot, que é a primeira Masechet, que é o Derech Eretz, tem Mussar, ou seja, tem princípios éticos que corroboram com o pensamento do homem. Não te cabe terminar a obra, mas se iniciou, não é livre para abandoná-la. Adquira um mestre, tenha um amigo e julga a todos com indulgência, ou seja, adquira um mestre, tenha um rabi, tenha uma pessoa que vai tirar dúvidas de Alahá. Inclusive isso também é uma Alahá, isso é uma lei. Você tem que ter uma pessoa que você vai tirar dúvidas em relação a Alahá, que você vai se consultar em relação à sua vida, que vai te ajudar, que ele vai te influenciar de forma positiva, ser uma espia. Você tem que ter um Havrut, uma pessoa que você estuda sempre, que você vai compartilhar o conhecimento, e ele vai compartilhar e vocês vão estudar juntos. E todo e qualquer ser humano Ben Adam em Havero. Você tem que sempre olhar de forma positiva para as pessoas e sempre com muita simcha, muita alegria. Então, o próprio Rambam também traz para a gente, nós temos o Rodeot, as leis do caráter, né, de como a gente tem que lidar com as coisas e com as pessoas. O melhor momento disso é como ele traz em relação, né, ao Derech Hemtz, o caminho do meio, nem tanto para a direita, nem tanto para a esquerda. O melhor momento e o caminho é o caminho do meio. E adentrando numa Masechet Midot, vendo esse contato e o que é e corresponde ao Beit HaMikdash, nós temos que ter a ideia que uma Masechet Midot começa sendo uma sequência a partir do Masechet Meilá. Então ele começa na página 34, né, Olamed Dalet, Amud Aleph, né, é um elemento sugêneres. Dentro desse contexto, somente podemos corresponder o Yerushalmi, que começa com Aleph, o Bavli, todas as Masertot do Bavli começam com Beit, como todas as Masertot do Yerushalmi começam com Aleph, e o Midot começa com Lamed Dalet.
dentro do Sefer Habai atribuído a Nehunya ben Hakana Tana Eloka Hu Kotev Sefer Habai. Então existe o Taná, Nehunya ben Hakana, ele escreveu entre várias obras o Sefer Habai, que é um livro cabalístico que fala sobre Sefirot, letras e mundos. E temos a ideia que 10 Sefirot com 22 letras dá 32. Mais 2 seria a correlação dessa Maseret entre Kadosh Baruch Hu e os Kohanim. É através dos Kohanim que Kadosh Baruch Hu ele chega até Am Israel. Isso é tão forte que o próprio Hafetz Haim, que era um Kogan, era um Kohen, ele não tomava vinho para ficar Hayav, que se precisar, ele estava pronto para poder servir em alguma mismérita, alguma vigília, no Kodesh Kodashim e no próprio Beit HaMikdash. Um outro livro atribuído a Rabi Nehunya ben Hakana é o Pirkei de Rabi Eliezer. E qual é o adendo, qual o Hidush desse Pirkei, desse Midrash? É nesse Midrash que conta, através do Taná Eloká, Rabi Hanunya ben Hakana, que o faraó viveu bastante, fez techuvá, chegou até a região do Nínive, lá se tornou um governante e conseguiu fazer uma retificação dos seus atos através de dando uma boa impressão para o povo, para que eles pudessem escutar Yoná, Hanavi, Yoná. Então, mediante a isso, nós temos algo muito interessante entre essas Mishnayot que compõem uma série de Midot, que são total 5, lembrando que 5 é uma das otiot do Shem Hashem, que corresponde com rei. E temos que ter a ideia que essas medidas e medições que correspondem ao Beit HaMikdash, o primeiro, todas as medidas a gente pode encontrar no Sefer Melachim, e é atribuída a construção a Shlomo HaMelech, e o segundo templo é atribuído a Ezra HaSofer, reformado o templo através de Odos, também conhecido como Herodes. Entretanto, temos que saber que as medidas não podem ser de forma alguma modificadas. E mais um Hidush, através do estudo desse Maseret, é que o Kotel, que todos que vão para Israel, que vão para Jerusalém vão rezar, foi um Hidush, inclusive, para mim. O Kotel ele foi construído por Davi Hamelech. Davi, que tinha um contato muito especial com Kadosh Baruch Hu, por isso que o Malav amava, tinha dificuldade para poder cumprir a sua missão de levá-lo. E uma outra das portas também do Beit HaMikdash foi ele que fez, que construiu, etc. E ela, milagrosamente, ela entrou debaixo da terra. E dessa mesma forma, eu também correspondo e trago o adendo da Shah Nicanor. Era um portão através que, como traz até no Daf Yomi, nós estamos estudando agora uma certa Sotá, e onde a mulher que tinha um safek, uma dúvida se ela tinha feito ou não Ihud, nesse Ihud com outro homem, se teve ou não alguma coisa negativa, se teve biútas, micha, etc. E ela fica na frente do Shah Nicanor, e ela toma das águas de Sotá, e quando ela toma as águas, é muito interessante, me dá que